Olá, seja bem-vindo. Hoje mais uma aula, nós vamos conversar sobre gestão de conflitos. Qual o grau de intensidade dos conflitos, os tipos de conflitos e como é que a gente lida com eles de uma maneira construtiva, ok? Então, conflito acompanhe aí no seu slide. Conflito é a oposição que surge quando existe um desacordo dentro ou entre indivíduos, equipes, departamentos ou organizações. Então, essa é a definição de conflito. Conflito é isso. Esses conflitos existem, às vezes eles são apenas internos, ou seja, você olha para você e diz assim: existe um conflito ali. Meu patrão não me valoriza, meu patrão não me enxerga, eu tenho me dedicado tanto a essa empresa e ninguém tem visto isso, eu tenho me dedicado, feito algo para isso e ninguém tem me visto. Isso é um conflito interior, esse conflito ele se expressa no teu trabalho. Tem pessoa que diz assim: acho que eu nem vou mais fazer o que eu faço, só vou fazer o feijão com arroz, que não vale a pena, que ninguém vai ver mesmo, ninguém vai se importar com o que eu faço. Então, esse conflito é real, ele existe, ele não é um conflito velado, é um conflito intrapessoal, ok? Existe um segundo tipo de conflito, que é o conflito interpessoal, que ocorrem assim por várias questões, diferenças individuais, idade, sexo, atitudes, por recursos financeiros, técnicos, humanos, dificuldade em determinar quem pode dar a ordem ao outro. Não tem aquelas empresas assim que o pessoal diz assim, tem muito cacique para pouco índio. Já viu falar esse ditado? Porque tem muita gente dando ordem, os papéis não são assim definidos claramente. E às vezes um indivíduo não é o chefe e quer dar a ordem, quer mandar nos outros. Então isso gera problemas, gera conflitos interpessoais, ok? Existe também aqueles conflitos de grupo. O departamento comercial tem problema com o administrativo tem problema com o comercial, ou o pessoal do comercial está com problema com o pessoal de marketing, ou o pessoal de vendas está com problema aí com o pessoal da distribuição. Então, são conflitos de grupos que também existem, na verdade. Então, esses conflitos são reais, nós precisamos lidar com eles. Qual é o melhor momento, então, para lidar com o conflito? Qual é o melhor momento, então? Bom, isso a gente vai ver daqui a pouco, nessa próxima unidade. Olá, bem-vindo de volta, essa é a segunda parte. Agora eu queria tratar com vocês assim do grau. O grau, a gente já falou dos tipos, né? Os tipos são aqueles intrapessoais, interpessoais ou grupais. São os básicos, os principais. Agora eu queria falar com vocês assim, sobre o grau de intensidade. Existe assim uma escadinha de grau de estresse e de intensidade no conflito. Então, eu separei aqui alguns. Por exemplo, o primeiro degrau é o degrau da necessidade. Ou seja, existe uma expectativa das partes, dos grupos individuais ou da pessoa, e existe essa demanda. Essa demanda é exposta. Bom, quando essa demanda é exposta, existe uma expectativa. A gente precisa resolver nesse momento. De alguma forma a gente precisa resolver no primeiro degrau. Porque veja bem,
se sai do grau da necessidade, enquanto ali está todo mundo querendo resolver, existe um problema aqui, todo mundo quer resolver esse problema. O melhor para todo mundo aqui agora, nessa necessidade, é resolver o problema. Então todo mundo quer resolver o problema. Esse é o melhor momento para um gestor interferir no problema. É o melhor momento, é o momento zero para você poder interferir. Existe a necessidade, todo mundo viu que a necessidade é real, então existe uma expectativa, todo mundo quer. O segundo degrau é a expectativa frustrada. Ninguém quer fazer nada com isso. Então, esse degrau é um degrau de defesa. Eu já tenho que me defender de você ou me defender da situação. Então, eu já estou numa posição de defesa, porque agora a questão não é só resolver. Eu também agora tenho que me defender em relação àquela situação e eu já tenho os meus argumentos para me defender e você deve ter os teus, mas eu já estou mais na minha, entendeu? Agora eu não quero assim, se tiver que resolver eu vou abrir o verbo para me defender e você vai abrir o verbo para se defender. Se é quando o problema foi negligenciado ali na divergência. Nesse momento agora de defesa, já de expectativa frustrada, você já percebeu que já existe um grau sentimental ali, existe um grau de frustração, existe um grau sentimental. Terceiro degrau, nós vamos chamar ele de degrau de competição. O degrau já está ficando complicado, porque veja bem, agora eu tenho os meus sentimentos envolvidos. Eu tenho os meus sentimentos envolvidos e em vez de não só me defender, agora eu quero ganhar de você. Eu quero ganhar. Eu preciso vencer esse conflito. E para vencer esse conflito, eu vou começar a usar algum tipo de arma, seja ela verbal, seja ela escrita, algum tipo de comunicação eu vou fazer, porque esse conflito é real. Eu vou me defender. Eu não só vou me defender, eu vou ganhar de você. Então existe já nesse terceiro degrau já um conflito que não é mais velado, ele é um conflito real, entendeu? A gente já começa a articular palavras. E aí, nesse momento, se o gestor não resolveu até agora, nós vamos para o quarto nível, para o quarto degrau. O quarto degrau já é o de batalha. Aí já existe assim uma guerra. É uma guerra entre os grupos, porque o comercial quer provar a todo custo que eles estão errados. Existe uma guerra velada, não é velada mais, ela já é explícita. Todo mundo sabe daquela situação, todo mundo já está comentando aquilo, ou seja um problema com um indivíduo na organização, seja um problema entre grupos, seja um problema teu com alguém, todo mundo já está comentando, todo mundo já sabe que é real aquilo, já existe uma batalha, um conflito, e esse sentimento vai aflorando. Você, na ânsia de competir para ganhar agora, você já fala o que quer e ouve o que não quer. Nós já estamos no nível de batalha. E aí, meu caro, no nível de batalha, as pessoas se tornam inimigas. E quando as pessoas se tornam inimigas, não é só mais uma questão de vencer, não é só mais uma questão de se defender. Já perdeu a razão, porque o objetivo principal é agora destruir o outro, tirar o outro da jogada. E aí a gente tem assim armas e ferramentas horríveis para as pessoas fazerem. Eu lembro de um caso que alguém me contou do marido de uma mulher que tinham chegado ao ponto de divórcio e eles tinham muitas posses e a mulher entrou na justiça porque também tinha direito à parte dela e o cara que sabia que ia ter que dividir com ela 50% as coisas, ficou responsável por vender as coisas que tinha. E aí ele começou a vendeu a casa por valor insignificante, vendeu o carro por um valor insignificante, porque aí o carro lá custava seus 20 mil, ele vendia lá por 4, 5 mil, você entendeu? Dava 2 para ela e chegou num nível de batalha muito complicado. Porque aí todo mundo perdeu, mas o objetivo agora era ferir o meu inimigo, o objetivo era ferir aquela pessoa. Eu falo meu, né, por ilustração, mas eu, graças a Deus, nunca precisei fazer isso, não. Nem tenho
ou casa, carro, caminhão. Bom, então o objetivo já chegou no nível assim. Então o objetivo, corta aquela parte ali, 1, 2, 3, você entendeu? Então chegou no nível, chegou assim num nível que o cara fez isso. Então todo mundo perdeu, porque o objetivo já era vingança, já não tinha mais reconciliação. Isso é importante. Então quando que é o melhor momento? Qual que é o grau de intensidade? Esses são níveis, existe um momento certo para lidar com isso. Beleza? Muito bem. Como lidar com os conflitos? Próxima aula. Não vou falar agora. Vamos lá?